Olá, estamos aqui no Energize-se, que é uma iniciativa do Fórum Capixaba de Energia Limpa, com patrocínio do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, o CDMEC. O Energize é um programa para falar de transição energética, inovação e tecnologia, sempre de uma forma suave, tanto para o público leigo, desde um estudante até o empreendedor. Hoje a gente vai estar aqui falando de inteligência artificial, mas aplicada principalmente aos eVTOL, os veículos autônomos. Vamos estar num papo muito, muito legal isso, não é isso, Ana? Olá, bem-vindos ao Energize-se. Nós estamos aqui hoje com o entrevistado, é o CEO da Motora, Lauro José Lírio Júnior. É um rapaz jovem que está na linha de frente aí das inovações com taxiamento de aviões, né, da Embraer, no projeto do veículo aéreo autônomo da Embraer, o eVTOL, e também auxiliando os motoristas a uma direção mais segura, defensiva e com um maior nível de qualidade e eficiência, né? Lauro, conta pra gente um pouco quem é o Lauro, como é que você criou a Motora aí, né? Qual é a sua trajetória, e aí a gente vai falar um pouco sobre os projetos que vocês estão desenvolvendo aí na Motora aí. Vamos lá, gente. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, me chamo Lauro, como você disse, sou CEO hoje da Motora, atuo ali dentro, tanto na parte executiva quanto a parte operacional. Hoje estou à frente dessas duas diretorias, e minha trajetória, ela começou em Minas, né? Eu sou mineiro e comecei a minha vida estudando ali. Morei muito tempo em Ponte Nova, perto de Viçosa, aquela região, e vim para o Espírito Santo para estudar na Universidade Federal aqui, né? Aqui em Vitória. E ali eu tive o prazer, né, durante a minha graduação, de conhecer o professor Alberto, onde trabalhei com ele durante alguns anos no LCAD, Laboratório de Computação de Alto Desempenho, onde eu fui o primeiro aluno de iniciação científica dentro de um laboratório que estava começando a trabalhar com robótica autônoma, tá? E aí se iniciou a minha carreira, né, olhando para essa frente. Você então foi um precursor ali logo no início, quando estava começando a se falar em veículos autônomos, 2000 e pouco, não é isso? Aí vocês já começaram com o projeto Yara. Conta um pouquinho desse processo aí. Exatamente. Que inclusive o professor Alberto já começou a nos contar aqui, mas entra um pouquinho mais nos detalhes de bastidores aí dessa história do Yara. Legal. Bom, o Yara, a gente começou esse projeto, tá, em 2009, já pensando em fazer um veículo autônomo. Em 2005, a DARPA ela fez um desafio chamado de DARPA Grand Challenge, onde eles colocaram diversas universidades, né, para tentar fazer com que um veículo autônomo fizesse uma viagem no deserto. Vamos falar de viagem de rally ali, né? E nessa época poucas universidades conseguiram, acho que na verdade nenhuma. 2005? Conseguiu. 2005. Em 2007 eles repetiram, né, o desafio, só que aí no ambiente urbano, era Urban Challenge. E aí algumas conseguiram, né, concluir esse desafio. Entre elas, acho que a primeiro lugar foi a Stanford, né, conseguiu lá era um Volkswagen Touareg. Eles estavam liderados pelo Sebastian Thrun. Sebastian Thrun depois veio a liderar o Google X, que hoje se transformou na Waymo, que hoje é uma das empresas de veículo autônomo mais avançadas do mundo aí. Sebastian Thrun, professor, foi para a academia e fundou aquele Udacity, né, Universidade Digital e tudo mais. Aí na mesma época vocês começaram um projeto aqui na UFS. Aí na mesma época, com o objetivo da LCAD, que era entender como o cérebro funciona, e a gente estava muito focado na questão da visão, a gente falou, pô, como que a gente pode estudar um problema interessante que a gente aplique todo o conhecimento que a gente vai estudar, né, para entender como que a visão, a cognição visual humana funciona. E aí a gente escolheu o problema de dirigir um veículo, né? Muito difícil dirigir um veículo sem ter visão, né? Não tem como. Você pode não ouvir, você pode não falar, mas sem a visão é complicado. Então a gente foi estudar esse problema, né? E para isso
que serviu o veículo autônomo. Então você foi um dos primeiros alunos do professor Alberto no desenvolvimento do projeto Iara, pelo que eu entendi. Um pouco antes, a gente estava trabalhando com robôs móveis, né, robôs acadêmicos, que possuem 2 rodas, 3 rodas, enfim. E a partir desse projeto, desses robôs que trafegavam majoritariamente em ambiente indoor, né, em locais fechados, aí sim a gente foi para um próximo passo, que era de fato desenvolver o veículo autônomo. Entendeu qual é o funcionamento do cérebro humano. Exatamente. E dentro desse desenvolvimento, né, da direção autônoma do Iara, é que surgiu o produto primeiro produto que a motora ofertou para o mercado, né, que é o Drive Assistant. O Driver Analytics. Driver Analytics, desculpa. Isso, exatamente. Explica um pouco mais para a gente essa trajetória e essa história. O nosso objetivo, né, dentro do projeto Iara, era desenvolver um software que tivesse as mesmas capacidades de um motorista humano. Só que na época que a gente fundou a Motora, em 2014, a gente tinha uma série de limitações em relação à legislação que a gente ainda tem. A gente tinha a questão do custo, muito caro, sensores ainda para se implantar um veículo autônomo. E a gente pensou como é que a gente pode aproveitar essa tecnologia, levar isso para o mercado de uma forma que o mercado pague por isso. Aí a gente pensou, cara, vamos usar o sensor mais barato que tem aqui, que são as câmeras. E vamos usar esse sensor para comparar o motorista humano com esse motorista ideal que a gente está construindo. Então, a partir dessas câmeras inteligentes, a gente avalia o comportamento do motorista e entende se ele está se desviando do que deveria ser a condição ideal ou não. Eu só estou pensando aqui, na verdade, a inteligência artificial, que é o ChatGPT, ele foi criado há bem pouco tempo atrás. Sim. Quando vocês começaram, não tinha nada nem perto disso disponíveis. Não. E outra coisa, quando a gente está falando de ChatGPT, você está falando basicamente ali de texto. Então você está falando para uma entidade, né? E ela te retorna uma resposta da sua pergunta. Quando você está falando agora da Motora, você está falando de visão tridimensional, ou seja, você está olhando o espaço. Software de identificação. Isso numa época que você não tinha nada disponível, você não tinha... Os desafios eram... Além do desafio de falta de dinheiro, é o desafio tecnológico mesmo, não tinha disponível naquele mercado. Naquele momento ali, foi um baita momento aí para vocês, né? Exatamente. A gente viveu algumas transições interessantes no desenvolvimento da IA, tá? Quando a gente começou a desenvolver o Driver Analytics, o que a gente tinha era algo que a gente chamava de visão computacional clássica. Não existiam ainda redes neurais, que é a base dessa IA que a gente conhece hoje, né? Capazes ainda de reconhecer numa imagem um determinado objeto. A gente fazia isso manipulando a imagem com diversos tipos de filtros, vamos dizer assim. Depois, um pouco ali para 2009, 2010, acabou vindo o que a gente chama de Deep Learning, onde a gente começou a desenvolver redes neurais mais profundas com a capacidade de reconhecer padrões mais complexos, entre eles detectar objetos em imagens, entender uma cena, enfim, ter uma capacidade maior. Seria como é que eu vou dizer assim, a digitalização do objeto, da imagem, né? Transformando ela num objeto. Na verdade, a gente conseguiu criar um mecanismo que, treinando ele, que é essa rede neural que eu estou chamando, a gente tem a capacidade de ensinar para ele a reconhecer objetos numa imagem, por exemplo, ou reconhecer padrões num som, esse tipo de coisa, tá? Mas depois disso, mais recentemente, em 2017, foi criada uma outra arquitetura de rede neural chamada de Transformer, que é uma rede neural que ela tem um mecanismo de atenção, ela sabe para onde olhar no seu dado para dar um resultado mais preciso. E utilizaram essa arquitetura para criar uma outra arquitetura chamada de
Generated Pre-Trained Transformer, que é o GPT, tá? Para gerar texto. E aí surgiu a IA generativa, que é a IA que todo mundo hoje fala. Então, a IA, o campo IA, ele é muito mais amplo do que somente a IA generativa. Então, se você olhar para trás, você vai ver dentro da IA aprendizado de máquina, vários algoritmos que já existiam. Você vai ver a visão computacional ou visão artificial, que é essa capacidade de olhar para uma imagem, interpretar ou reconhecer ou detectar objetos nessa imagem, entre vários outros campos, né? Esse campo que a gente olha hoje com as IA generativas é um campo chamado de NLP, que é Natural Language Process, processamento natural de linguagem, né? Onde você tem uma linguagem ali como um português falado, a partir dela você processa e tem os resultados que você deseja. Eu entendo a rede neural mais ou menos como se fosse a nossa intuição. Quando você está falando de um modo de programação convencional, né, que você escreve a linguagem, é como se fosse o nosso cérebro racional. Isso. Quando você joga para a rede neural, você já não é mais alguma coisa tão racional. Você vai trabalhando ali com a experiência. Então passa a ser uma coisa meio que intuitiva. É como se a rede neural fosse a nossa intuição e a programação convencional fosse o nosso cérebro racional, mais ou menos assim que eu entendo. Exatamente. O nosso cérebro ele é muito lógico, né? Uma das primeiras matérias que você aprende na computação quando você vai virar um programador é lógica de programação, onde você aprende como que é uma estrutura da linguagem de programação. Se acontecer isso, faz isso. E se não for isso, é aquilo. Você vê as regras lógicas. Mas aí eu estou pensando no desafio. Eu fico imaginando, lá atrás não tinha estrutura, vocês estavam sem estrutura nenhuma, e ao mesmo tempo pensando no desafio, como que você vai atender uma dor da sociedade, onde que você vai conseguir ter retorno com a motora. Foi aí que veio o Google Analytics, mas aí o Drive Analytics, mas em seguida vocês já entraram aí com alguns projetos de direção autônoma. Conta aí pra gente, antes de chegar no eVTOL, como é que foi aí no começo do IARA, o próximo projeto, como que aconteceu? A gente, né, começou a desenvolver o Driver Analytics, e aí ainda dentro da própria universidade, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto à Embraer num projeto de taxiamento de uma aeronave. Na época foi um jatinho Legacy. Foi a primeira taxiamento do mundo, né? Taxiamento autônomo de uma aeronave no mundo, né? Exatamente. Feito por vocês. Feito pelo time do Alicad, né, junto com membros ali da motora, onde a gente desenvolveu a tecnologia. E como é que está esse projeto hoje? Esse projeto do taxiamento em si, ele não foi para frente, mas depois ele deu origem, né, deu origem ao convite para trabalhar no eVTOL. Exatamente. Na verdade, aconteceu um investimento do Fundo Aeroespacial, do qual a Embraer é cotista na motora, e após esse investimento, a gente começou a trabalhar com a Embraer em sistemas de apoio à navegação autônoma, depois numa arquitetura de sistemas autônomos chamada EASY, que é a Embraer Autonomous System, e depois a gente começou a trabalhar na arquitetura e em outras coisas ligadas então ao eVTOL. Só para eu entender aqui, esse sistema de taxiamento de aeronave autônomo, isso ficou descontinuado. A Embraer não quis continuar com isso. Ainda não, mas tem um interesse futuro para a tecnologia. Tá? Hoje, a tecnologia de ter uma aeronave totalmente autônoma, principalmente utilizando IA, ela é distante. Por quê? Porque IA ainda não é certificável. Tudo na aviação tem que ser certificável. E hoje, só sistemas determinísticos são certificáveis. Então eu não consigo. A resposta tem que ser sempre a mesma, para uma mesma pergunta. Exatamente. E a IA não funciona assim. A gente tem uma imagem aqui do eVTOL, mas por outro lado, eu imagino que você ter a inteligência artificial num eVTOL deve ser mais simples do que num carro. As variáveis são menores, né? No ar ali você não tem tanta coisa assim para... Eu imagino que seja um pouco menos complicado do que de um carro. São menores. Para você levar um eVTOL de um ponto A a um ponto B,
você tem mais espaço aéreo para voar, você tem menos objetos, né? O local que você vai pousar está mais preparado do que simplesmente um carro que tem que trafegar numa rua esburacada, cheia de motorqueiro, com placa, né, sinalização, né, trânsito problemática. E que eVTOL é esse aqui? Esse é o modelo do eVTOL da Eve, né? É uma aeronave com 8 rotores para propulsão vertical, né? E um propulsor de cauda que ele vai fazer o voo horizontal, né? Então, daí que vem o nome eVTOL. Né? Uma curiosidade aqui, os drones quadrihélice que existem hoje, eles só têm aquelas quatro hélices para fazer a movimentação dele. Por que aí eles precisaram dessa hélice na cauda? É porque não é eficiente voar com os rotores assim. Quando ele voa, economiza mais. Ele vai decolar, desligar aqueles superiores e voar só com aquele lá. Então isso vem da expertise da Embraer em voos regionais. Tem fabricante que está fazendo aqueles rotores ali, depois que decolar, virar e fazer isso aqui. Só que a mecânica disso aqui, não é trivial, né? O controle disso aqui não é trivial. Aquele caça francês que foi, acho que foi o primeiro que fazia a decolagem na vertical. Um dos problemas que ele tem é exatamente esse, que ele precisa virar as turbinas dele para poder fazer o voo horizontal depois. Fazer isso com turbina é mais complicado ainda. Mas esse veículo aqui, ele é de fato um que vocês estão participando, né? É um projeto da Motora. Exatamente, é um projeto que a gente participa. Hoje a Motora, ela não trabalha na parte de material, construção da aeronave. A gente está na parte da inteligência. E entender como que a gente pode ajudar no trabalho do piloto dessa aeronave, que ela no começo vai ter piloto. Depois, como que a gente pode trazer mais sistemas de assistência a esse piloto, mais sistemas autônomos, para que no futuro isso venha a acontecer de forma totalmente autônoma. Tá? Como é que você falou que o grande problema da IA na indústria aeronáutica é a dificuldade com a certificação da IA? Vocês já estão pensando uma forma de conseguir essa certificação? Vamos lá. Todos os projetos que a gente faz hoje com a Embraer, todos, sem exceção, tem uma versão de visão computacional clássica, ou sistemas determinísticos, e uma versão de IA. Em rede neural. E a gente compara, a gente faz avaliações. Então a gente não está só construindo, a gente está estudando todo um processo para que lá no futuro, quando esses sistemas de IA forem passíveis de certificação, e estamos estudando para isso também, conversando com os órgãos, com a ANAC, tem movimentos sendo feitos na Europa com a EASA, enfim. Quando isso tiver um mecanismo para certificar esses sistemas, a gente já está preparado também. Eu acho que vai ficar muito mais fácil de agora para frente, porque eu penso assim, a NVIDIA, que é uma grande fabricante de chips, né, domina quase 90% da fabricação de chips para inteligência artificial, ela começou a fabricar também os chips que são mais para análise tridimensional. Até para atender os Optimus lá, os robôs da Tesla, os carros autônomos da Tesla, que são chips bem específicos para você ter essa análise tridimensional do espaço. Ou seja, a gente está entrando no mundo agora onde você vai ter estrutura computacional para atender especificamente esse mercado. Ou seja, eu estou achando que a Motora está muito bem posicionada agora, já com alguns projetos executados, né? Você já tem 15 anos, quase 20 anos 10 anos de Motora. São mais de quase 20 anos de experiência. E o Lauro, explica pra gente aqui, você está desenvolvendo esses projetos, é com equipe própria da Motora, é com equipe mesclada Motora, Embraer, Eve, ou você tem algum vínculo com a academia, com pesquisadores da academia? Como é que está sendo esse desenvolvimento dessa pesquisa? Certo. Hoje a Motora, né, tem uma equipe de cerca de 70 colaboradores. Tudo isso? Já até o final do ano, se Deus quiser, vai ter mais gente a bordo aí. Mas esse projeto em específico, a Embraer tem um time Motora hoje dedicado, são 14 pessoas nesse time.
e tem um time Embraer também de desenvolvimento tecnológico. Então a gente conversa o tempo inteiro. Semana passada eu estava na Embraer, São José dos Campos, né, fazendo alguns testes em simulador, né, implantando algumas das tecnologias que foram desenvolvidas aqui em Jardim Camboriú. O pessoal da Motora está lá dentro da Embraer, trabalhando junto com o projeto. Exatamente. E como é que está o cronograma desse projeto do eVTOL? Vai ser lançado quando? Bom, o CEO da IVE prometeu que até o final do ano... Agora, 2025? A gente vai ter o primeiro voo experimental dessa aeronave. Com o sistema da Motora? Ainda não. É um voo tripulado. Manual. Tripulado. Aí vocês vão aprendendo. Controlado remotamente. A aeronave vai levantar, vai voar um pouquinho, vai descer. Tudo que é feito na aviação é feito passo a passo. Então tem um longo caminho até todas essas tecnologias entrarem na aeronave. Eles vão testar agora a parte mecânica, por assim dizer, aerodinâmica. Isso, exatamente. E quais são os desafios que vocês estão encontrando agora? Tem essa tecnologia disponível, os chips que eu acabei de falar aí, que chips vocês usam? Como é que está essa questão de fornecedor, né, dessa cadeia aí para atender vocês? Tem poucos fornecedores ainda dos sistemas necessários que a gente precisa. Isso é interessante, porque a Motora está tendo a oportunidade de trabalhar com esses fornecedores também, conhecer a tecnologia e também apresentar para a Embraer a sua versão, né, dessas tecnologias. Então hoje a gente está tendo uma oportunidade muito interessante, que é o quê? Construir essa arquitetura junto com eles, mas dentro dessa arquitetura tem diversos componentes que vão vir de fornecedores diferentes. Então você tem um sistema de detect and avoid, né, para evitar colisão, você tem um sistema para fazer pouso com precisão de centímetro. Então a gente está tendo a oportunidade também de desenvolver esses sistemas e no futuro entrar nessa cadeia aeronáutica como fornecedor desses componentes. Então esse é um pouco da estratégia que a Motora está trilhando dentro da cadeia aeronáutica. A gente não ficar só no software e também para o hardware. Exatamente. A gente não vai construir aeronave, mas um computadorzinho de bordo ou um sensor e tal, um motor ali. E para falar um pouquinho mais da aeronave, a gente tem outra foto aqui que mostra as dimensões dessa aeronave aqui, não é? Eu queria saber de você, Laura, o seguinte. Você é um cara jovem, tá? Você tá o quê? Com 30 e... Chuta aí. 30 e poucos anos aí. 30 e tantos. Eu queria saber de você o seguinte, você está no mercado de grandes players, de grandes empresas, de impacto internacional. Quando você começou a mexer com isso aí, nunca te deu aquele friozinho na barriga assim, aquele negócio, poxa, tô dando um passo maior do que as pernas, aquela dor de barriga assim, de assumir um compromisso sem ter a certeza de conseguir entregar o que está sendo contratado? Aqueles contratos de 500 páginas cheio de cláusulas completamente... E alto grau de exigência. Sempre deu, né, um friozinho na barriga assim, mas a turma aqui, né, vocês conheceram o professor Alberto, o Júnior, enfim, todo mundo do grupo aí que a gente trabalha junto é muito competente. Tudo que a gente faz aqui, isso eu aprendi há um tempo atrás, tá? Não tem muito tempo não. Tá no mesmo nível do que o pessoal faz no Vale do Silício. A gente não perde em nada. Sabe o que a gente perde? Em capital de risco. Hoje no Brasil a gente não tem tanto capital de risco. A gente não consegue chegar numa startup como uma Motora ou como a Almo e ver um investidor e botar 100 milhões de dólares. Ainda, né? Ainda. Mas no caso seu, você tem um exemplo bem sucedido, né? Porque afinal de contas, a Embraer está ali como parceiro. Mas ainda num olhar, né, mais geral, eles são investimentos menores. A gente está falando de dezenas de milhões de reais. A gente não está falando igual investimento de bilhão, né? E construir esse tipo de tecnologia demanda investimentos mais altos, né? Então, acho que é a única diferença. Agora, em termos de conhecimento, de vontade, a gente não perde nada. Eu tava assistindo hoje, na hora do almoço, um vídeo onde o rapaz lá do vídeo, ele estava citando alguns exemplos, né? E um deles, ele citou um exemplo de uma empresa israelense que ela desenvolveu um sistema de monitoramento da direção de um veículo, alguma coisa parecida com o Drive Analytics, e que essa empresa foi comprada pela Intel por 15 bilhões de dólares.
Esses caras, eles são muito bons, tá? Essa startup, não é nem uma startup, é uma empresa já, chama Mobileye. É de um professor também. Começou muito parecido com a Motora, assim, mas eles já têm muitos anos de mercado. Eles começaram em 1995. Hoje, a maior parte dos veículos do mundo que tem sistema ADAS tem o chip deles. E eles estão indo na direção do veículo autônomo, né? De fato, a Intel comprou eles por 15 bilhões de dólares. Até para concorrer com a NVIDIA, né? E eles são seu concorrente hoje. São nossos concorrentes. Então, é concorrente de peso, só né? que a gente tem uma diferença. Hoje ele está muito dentro da montadora. Ele trabalha trazendo assistência de direção para o consumidor final. Então, às vezes você está no seu carro ali, apita o carro falando que tem um carro que parou na sua frente, ou você saiu da faixa, o carro corrigiu, é o sistema dele que está atuando. Eu, hoje dentro da Motora, eu utilizo essas tecnologias para aumentar a performance dos motoristas de empresas de transporte. Então eu tenho uma pegada um pouquinho diferente. Eu uso a tecnologia para a questão de eficiência operacional, para aumentar a segurança do meu cliente. Reduzir consumo do veículo. Exatamente. Melhorar a qualidade da direção, né? Preservar o veículo, maior segurança para os passageiros. E para o próprio motorista também, né? Exatamente. Hoje o foco da Motora é esse. Bacana. Segurança viária e eficiência operacional. Quando eu vejo um veículo desse aí, eu penso muito que é um robô sobre rodas ou com asas, né? Mas aí quando você está com esse tipo de inteligência espacial, você pode também trabalhar com robôs humanoides ou qualquer tipo de robô para atender a indústria, por exemplo. Com certeza. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Motora. Como é que é a situação dela hoje e qual é o mercado para o futuro? O que você está enxergando de oportunidade? Perfeito. Bom, a Motora ela surgiu como uma startup do setor de transporte, mas hoje a gente tem olhado para oportunidades em várias frentes, né? A gente fala que a gente trabalha com uma tríade, que é IA, visão computacional e robótica autônoma. Hoje o Brasil tem oportunidade nessa tríade em diversos setores. Então hoje a gente tem trabalhos que a gente vem desenvolvendo dentro da área da saúde, a gente tem trabalhos que a gente vem desenvolvendo dentro da indústria e até mesmo no agro. Então são frentes diferentes que a gente está compondo para trazer um mix diferente para o nosso portfólio. A Motora ela sofreu muito com a pandemia. O setor de transporte foi muito afetado, né? A gente parou de viajar de ônibus, parou de viajar até de avião, né? Reduziu muito. Então foi uma época muito difícil para a gente. Então a partir desse aprendizado a gente começou a olhar para outras frentes. Então, por exemplo, hoje dentro da saúde a gente tem sistemas para fazer triagem automática por meio de IA. A gente, na indústria, a gente tem sistemas para medir a produção dos funcionários. No agro, a gente tem sistemas, por exemplo, que estão atuando dentro da suinocultura, fazendo contagem, predição de peso de leitões, enfim, tem uma série de coisas. E pegando aqui o gancho do Drive Analytics e a pegada dele de tentar dar mais segurança para a direção e preservar o veículo, manutenção e economia de combustível, vocês já pensaram de levar isso para a aviação? Ele é esperto, hein? Já pensamos, estamos fazendo, só que eu não posso falar muito sobre isso. Você está com a faca e com o queijo na mão, né? Você já está lidando com a empresa ali da aeronáutica. A gente tem NDA assinado, né? Mas a gente está fazendo exatamente isso, né? Que você comentou. 2 motivos. Primeiro é reduzir a carga de trabalho dos pilotos, né? Te dar mais tranquilidade. Operar um avião durante a decolagem e o pouso não é algo fácil, ainda mais um avião comercial. Então, quanto mais carga de trabalho a gente reduz do piloto, melhor, tá? Mas tem outras aplicações também. Isso é bom para a gente, porque a gente bota a nossa tecnologia para ser testada num ambiente onde pode acontecer uma falha em 1 bilhão, e olha lá. E depois traz essa tecnologia de volta para o rodoviário, né? Então hoje a gente tem certeza que a gente está aplicando uma tecnologia que foi validada em 2 pontas, né? Que tem requisitos diferentes, e isso é muito bom para o nosso produto. E o futuro vai ser a motorização 100% autônoma, seja avião, seja veículo.
A gente acredita nisso. Eu acho que dirigir vai ser um Esporte. Não sei se vai ser proibido. Tem gente que fala que vai ser proibido, mas eu acho que vai ser uma questão de gosto, né? Um dos problemas do Brasil e do mundo que a gente está perdendo, tanto motoristas, né, de caminhão, de ônibus. O Brasil, nos últimos 10 anos, perdeu 1,5 milhão e a tendência de queda, quanto piloto de avião. Então, acho que no futuro o pessoal vai olhar essas máquinas, vão voar sozinha, vai ter um doido lá que vai falar: opa, eu quero voar Brasil. Mas será que vão deixar? E a partir do momento que você tem mais horas de voo ou mais horas na rua ali, que você começa a provar que tem menos acidente com um veículo autônomo do que com uma pessoa dirigindo, talvez seja proibido. Ganha. Não sei. Inclusive, os primeiros carros autônomos agora já estão rodando lá com os Cybercaps, né, lá em Austin. Exato. Pela primeira vez, que estão realmente em uma prova real ali, né? Será que a gente chegou na direção autônoma total? Eu não sei ainda se tem muitos desafios, né? As nossas vias, principalmente no Brasil, eu queria ver um pessoal botar carro autônomo nas ruas no Brasil. A gente tem uma startup mais fácil é Vetol, que é a Lume, que ela tá nessa missão, né? Ela quer fazer isso, eu boto a maior fé, porque é um mundo completamente diferente. Você falou que um dos focos que você está mirando também na Motora é a parte de saúde, né? E a gente chegou a comentar aqui também da questão dos robôs, né? Que foi o início, vamos dizer assim, do seu aprendizado. Você pensa em algum momento trabalhar para que a Motora tenha um Optimus brasileiro? Com certeza. Eu acho que é uma das frentes que a gente vem, né? A gente nunca se afastou do LCAD, da Universidade Federal. Então a gente está sempre conversando, né, com os parceiros, com a Almo, com a Lume, de novas soluções e como que a gente pode trazer isso para o mercado. E eu tenho certeza que a gente tem um time capaz de, sim, trazer inteligência, né, para esses hardwares que estão sendo desenvolvidos, né, principalmente na China e tudo mais, mas que vem sem inteligência. A gente tem essa capacidade aqui. O mesmo software que você comentou que isso aqui parece um robô, né? Isso é um robô, né? Só que um robô que tem asas e tal. Agora, o humanoide tem braço. É aprender a controlar isso, é criar os mecanismos adequados, né? E a gente domina essa tecnologia. Então, eu tenho total certeza de que hoje a gente tem capacidade no Espírito Santo de construir um robô tão bom quanto um Optimus da Tesla. Pois é, aí eu fico pensando nos desafios que tem para vencer isso aí e como que é difícil você manter uma empresa criativa ao longo do tempo e aproveitando essas oportunidades. Então fala um pouquinho pra gente aí o que você acha no nosso ambiente, porque afinal de contas você montou a Motora a partir de sua experiência acadêmica, né? Sim. Mas não é comum você criar uma empresa dentro do ambiente universitário, ainda mais uma empresa de ponta como a Motora. Então, dá alguma dica. O que você acha que pode ser feito? E vanguarda. Com certeza. Inclusive, a gente tem falado muito aqui sobre a cidade da inovação. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui em Vitória, né? Que a gente tem o espaço físico, tem todo o ambiente de negócios ali, que pode ajudar nesse sentido. Mas aí, qual o conselho que você dá aqui para a gente aproveitar melhor esse nosso ambiente aqui no Espírito Santo? Eu acho que o ambiente do Espírito Santo ele é muito favorável, né? A gente tem um estado que, de maneira fiscal, está bem ajustado. A gente tem um ecossistema de inovação muito interessante. Ele é super completo, desde as aceleradoras, das incubadoras, aceleradoras, hubs de inovação, fundos de investimento. A gente tem tudo completinho, né? Isso é muito interessante. Tem a Tec Vitória. A Motora nasceu na Tec Vitória, né? Um grande exemplo de startup da Tec Vitória é a PicPay. Quando a gente entrou na Tec Vitória, o PicPay estava sendo comprado pelo banco original. E você sabe que poucas pessoas no Brasil sabem que o PicPay é uma invenção capixaba, né? Pois é. Poucas pessoas no Brasil sabem que no Espírito Santo, Jardim Camburi, estão desenvolvendo uma aeronave. Pois é. Por isso que a gente trouxe você aqui para contar essa história pra gente. Exatamente. Então, assim, a gente tem um ecossistema muito forte. A gente tem um fomento muito interessante. Quantos projetos de subvenção econômica a FAPES promove aqui no estado?
quantos projetos, empresas aqui do estado têm ganhado com a FINEP. Então isso tudo movimenta, né? Tem o FUNCES, né, que a gente vê aí, tá começando a investir em empresas aqui do estado também, e a própria Cidade da Inovação, que é, né, esse movimento que está sendo feito pelo IFES aí. Recentemente a Motora assinou um termo de cooperação com o IFES, onde a gente quer contribuir ali para o desenvolvimento da cidade. Então a gente está vendo como é que a gente vai fazer para construir ali um mecanismo para que a gente possa ocupar aquele local, para de fato transformar aquilo em realidade. Então, E o que você acha que falta para aquilo se transformar em realidade? eu acho que falta investimento, né? Buscar os recursos necessários. Mas privado ou estatal? Por mim, da minha opinião, eu buscaria privado e público, tá? Mas num primeiro momento eu tô entendendo que é público. E aí, público tem interesses diversos, né? E tudo mais, aí tem toda a burocracia. Eu acho que é tentar desenvolver mecanismos que facilitem essas parcerias público-privadas para que as empresas ocupem esses espaços e transformem aquilo ali de fato numa cidade da inovação, né? Ou seja, esse teria que ser um projeto e uma promessa do nosso próximo governador, né? Talvez sim. Eu não sou um cara que olho muito. Não é que eu não olho para política, estou sempre acompanhando. Mas eu prefiro trabalhar na direção que eu acredito ali e deixar essas burocracias políticas de lado. Não assim. depender da política. Exatamente. Mas se houvesse uma cidade da inovação, você mudaria a Motora para lá? Mais um? Mudaria, porque seria um ambiente muito rico. Com isso aí a gente já conseguiu quanto? Uns 5 4, adesões? né? Quem sabe a gente Mudaria consegue. porque uma coisa que eu aprendi, eu acho, talvez nos últimos 2 anos ali, é que somando força com... Você cria um ambiente ali, né? Com todo mundo junto. Eu costumo dizer o seguinte: a gente precisa dividir para somar. É isso aí. Você fala um pouquinho também, porque eu sei que vocês também já atenderam outros projetos corporativos. A gente está falando muito aqui do Evetol, mas vocês também têm direção autônoma para atender empresas aqui, um complexo portuário aqui, por exemplo. Não tem? Fala um pouquinho desse projeto. Na verdade, não. Na verdade, é uma outra startup que chama Lume Robotics. Também é uma startup parceira, né, que desenvolve soluções de veículos autônomos para a indústria, né, em operações fechadas. E aí tem caminhão para Minas, caminhão para Porto. Que também participou do Iara, não foi? Exatamente. O CEO deles, o Haneke, né? Se eu não me engano, quando ele entrou como aluno de iniciação científica, eu estava saindo do meu mestrado, né? E aí eles passaram por todo o processo e aí, né, depois construíram a sua startup também. O que eu estou notando aqui é que, na verdade, o ambiente de inovação do Estado do Espírito Santo ele deve muito ao professor Alberto. E ao LCCAD ali, né? Com certeza. Exatamente. Ali foi um ninho, e ainda é, de formação de startups. Desde 2018, eu não vejo, e isso foi uma discussão que a gente teve muito nessa época, como é que a gente não deixa a pesquisa ficar parada na estante. Porque tem muito disso, você vai lá, faz um monte de investimento, depois de uns anos, os equipamentos que sobram ficam lá na estante, ninguém fez nada com aquilo. O professor Roberto até citou o exemplo do reconhecimento facial, daquele aparelho de reconhecimento facial. Exatamente. Então, assim, depois de 2018, eu vi todas as pesquisas ali sendo aproveitadas para trazer retorno, trazer benefício para a sociedade. Até um negócio que o Alberto gosta de falar. Todo o investimento que a gente recebeu no Iara já voltou 5, 6 vezes para o governo em forma de imposto. Coisa melhor que isso. E o investimento foi baixo, foi pequeno. Ô Lauro, você já saiu da academia há bastante tempo, né? Sim. Mas você continua monitorando o que a academia faz para ter novas ideias? Com certeza, estou o tempo inteiro conversando. Todos os colaboradores da Motora, a gente instiga a fazer mestrado, a fazer doutorado. Hoje mesmo teve um que apresentou a tese dele. A dissertação de mestrado dele, né? O João Gobetti, trabalha com a gente no projeto da Embraer, fez um trabalho muito bacana, publicou em conferência de nível altíssimo. Então, assim, está um tempo inteiro fazendo isso. Por quê? Porque a mão de obra que a gente precisa também é especializada. Então, a gente tem que estar coladinho ali para formar esse tipo de pessoal. O mesmo problema que eu tenho de formação de pessoal, o Júnior deve ter também.
né? Imagino que é uma mão de obra né? muito especializada, né? Exatamente. Mas por outro lado, a gente tem um celeiro aqui, né? Tem que é a UFES aqui, que está oferecendo essas mentes brilhantes aí. Tá oferecendo, mas é aquele negócio. A gente falou, ó, hoje a Motora está com 70 colaboradores. A Lume deve ter seus 60. A Almo, quantos? Uns 10, 20? 13. Né? Então, daqui a pouco a gente começa... Eu tô tendo que ir em outros estados contratar. Que não tem hoje a Motora já tem funcionário em Minas, tem funcionário em São Paulo, tem funcionário em Recife. Trabalhando remotamente? Remotamente. Recife é um polo muito bom também. Né? Lá tem o César, um instituto famoso, né? Uhum. Então, mas tem um pessoal muito bom de robótica e visão, então a gente está tendo lá que... Tem uma cidade da inovação que é o que a gente está querendo fazer aqui. Porto digital, né? Agora, você pensa em algum momento devolver para a academia esse aprendizado, essa experiência que você amealhou ao longo dos anos aí, através de orientar novos pesquisadores, dar aula na universidade? Você tem esse desejo? Já pensei, assim, na verdade, hoje esses alunos de mestrado, doutorado do LCAD, a gente tenta, da própria Motora, a gente tenta co-orientar, né? Então tem um orientador do LCAD e tem um orientador dentro da própria Motora. Mas já pensei sim em fazer cursos específicos, cursos de menor duração, para tentar, de alguma forma, fazer um projeto de extensão dentro da universidade para formar o pessoal um pouco mais rápido, para trazer eles para dentro da empresa, para a gente conseguir ter mais pessoal. Eu imagino que a gente precisa... O professor Alberto ele já tem anos de janela, né? Em algum ele momento... ir embora, né, para Inglaterra. Exatamente, ele vai querer... E como o ambiente de inovação do Espírito Santo está muito... Está precisando de gente aqui para apoio. Estamos precisando de inovadores... formando novos inovadores, né? Eu fiquei curioso, um detalhe, que é o seguinte, pelo que eu estou percebendo, a Lume está o foco na questão dos veículos autônomos ali e tal, e você mais, que é a Motora, mais na parte do eVTOL, veículos aéreos e tal. Mas aí você citou um exemplo, por exemplo, no agro, que você está começando a atender alguma coisa, eu não entendi muito bem. Inclusive, quando você pensou em agro, logo de cara eu pensei em algum drone para pulverização, alguma coisa assim. Mas aí você veio falando de granja de porcos, eu não entendi. Hoje a Motora está apoiando os seus colaboradores a criarem novas spin-offs, né? Com o conhecimento de tecnologia. Por quê? Porque essas spin-offs elas conversam muitas vezes com os mesmos clientes que eu converso, que a Motora conversa. Então, por exemplo, o agro ele tem que escoar a sua produção, de certa forma, né? Seja a parte de pecuária ou seja a parte de grãos, né, de agricultura. E isso é escoado muitas vezes por meio do transporte por carretas, né, e tudo mais. Então, eles são meus clientes, né? Então, tudo que conversa com o meu negócio, eu tento promover de alguma forma. E isso está sendo muito bom. Então, hoje, todas essas empresas, Lume, Almo, Motora, a Pigia, que é essa empresa, né, da suinocultura, todas elas a gente está promovendo e gerando conexões de negócio para que cada unidade de negócio dessas, né, distintas cresçam. E o Driver Analytics, na verdade, você atende bem, porque tudo vai precisar de transporte, né? De um jeito ou de outro. Onde tem logística, eu estou com o Driver Analytics melhorando a performance dos motoristas e economizando combustível. Mas eu queria saber de você aqui o seguinte, eu queria que você contasse pra gente uma história de um grande aperto que você passou, de uma grande dor de barriga que você teve e como é que você conseguiu superar o desafio. Foram vários, grande desafio que eu tive, como que eu superei? Cara, já tive muitos desafios, mas um desafio muito bacana que eu tive na Motora foi quando um cliente me pediu para entregar 400 equipamentos e ele me pediu isso em, acho que era final de novembro, 26 de novembro. E a gente tinha que instalar antes do Natal.
tinha que fabricar e instalar antes do Natal. E isso é espalhado no Brasil inteiro. E a gente topou o desafio, fabricou, despachou equipe para o Brasil inteiro e terminou as instalações no dia 23 de dezembro. Então foi um grande desafio e eu só consegui por causa da equipe da Motora. Então até agradecer aí os colaboradores. Acho que esse foi um dos grandes desafios que a Motora teve até hoje. E importamos, produzimos e instalamos. Pode falar o que foi que você instalou? Segredo? Equipamento Driver Analytics, num cliente que ele opera no Brasil inteiro. Né? A gente hoje tem uma operação com eles com mais de 1.600 veículos e foi um desafio que eles colocaram pra gente. Eu acho que hoje, talvez da Motora foi um dos maiores. Foi o que te deu, vamos dizer assim, aquele empurrão master aí. Eu acho que assim, mostrou do que a gente é capaz em termos operacionais, assim. Mas tivemos vários outros desafios, né? Um grande desafio que a gente teve, por exemplo, em relação à Embraer, foi receber aqui em Vitória o vice-presidente de operações deles na época, o Luiz Carlos Afonso, para a gente conseguir o investimento da Embraer. Coloquei ele no meu golzinho na época, eu tinha um golzinho, né? Começo da startup ali, botei ele no banco, assim, perguntei se tem seguro de vida, que agora nós vamos dar uma volta bacana. Rodei Vitória inteira fazendo um monte de coisa, um monte de, né, furando sinal e fazendo, mostrar o sistema funcionando. Pô, a gente queria conquistar o investimento. Chegamos na empresa, mostramos o sistema tudo registrado lá por IA, bonitinha a nota que eu tinha tirado e tal e tudo mais. A nota foi quanto? Menos alguma coisa. Mas assim, tudo perfeito. E depois a gente levou ele até na UFES, ele andou no veículo autônomo, né? Eu lembro até hoje que a gente chegou de volta na Motora, né? Na época a gente ficava numa salinha em Jardim da Penha, pequenininha. Ele apertou minha mão e falou assim, nós vamos fazer negócio. Legal. Então foi a partir dali que o negócio eu queria tirar uma dúvida também. É o seguinte, você com o Driver Analytics, eu imagino que além do software, né? Você tem, igual você falou, você instala o equipamento no carro e a partir dali você tem telemetria, né? Você começa a medir várias coisas do carro, a velocidade, a posição, temperatura, etc. Aí eu queria que você me explicasse um pouquinho melhor como é que isso aí funciona. É padrão? Os sensores são padrão? Vocês mesmo fabricam? Vocês importam? O que é que vocês fabricam de fato? Como é que é esse chip aí, essa inteligência? A gente fabrica as câmeras inteligentes, a gente importa os componentes, fabrica aqui e instala o firmware aqui. Então essas câmeras inteligentes, que elas têm um processador acoplado a elas, é a gente que desenvolve, tá? O projeto e a gente monta os equipamentos aqui em Vitória. Instala o software que tem inteligência nela e distribui isso. Nossos clientes, nossos técnicos terceiros instalam isso pelo Brasil afora. Essa câmera, ela pluga no sistema, na rede CAN do veículo. Todo sistema tem uma rede onde ele trafega todos os dados ali de velocidade, temperatura do motor, enfim, uma série de coisas. Nosso sistema conversa com isso e pega toda a informação de GPS, de acelerômetro, de imagem do motorista, para interpretar esse dado e entender se o motorista está dirigindo da maneira correta ou não. Isso em relação a sistemas de ADAS, que olha como ele está dirigindo, se ele está centrado na faixa, se ele está fazendo uma ultrapassagem indevida, se ele está colando muito no carro da frente, se ele fura um sinal vermelho, enfim. Olha diversos comportamentos, mas também olha a parte de DMS, que é a parte de monitoramento fisiológico da pessoa ali. Então eu sei se o motorista está distraído, se ele está com indícios de fadiga, se ele está dormindo, se ele está fumando, se ele está usando cinto celular. Então uma série de coisas. E esses eventos de risco, eles se correlacionam para compor dois scores. Um score relacionado à condução segura e um score relacionado à condição econômica. E é com essa nota que eu consigo saber o histórico desse motorista no tempo. Então, se eu tenho um motorista, por exemplo, que numa determinada viagem a nota dele está abaixo de 5, esse motorista me preocupa e eu tenho que olhar para aquilo dali. Hoje eu tenho dentro da Motora
um centro de controle operacional 24/7. Esse centro de controle tem 3 pessoas que olham para mais de 2.500 veículos. Por quê? Porque todo o framework desse centro de controle tem uma IA por trás, que só entrega para o meu operador a normalidade que ele tem que olhar ali e de fato validar. Então, por exemplo, dentro de parâmetros de segurança que a gente estabelece com as empresas, fadiga para a gente hoje é um evento crítico. Se chega um sistema de fadiga validado no CCO, a gente tem 5 minutos para entrar em contato com o motorista e render esse motorista, ele tem que parar o veículo. Então, a partir desse procedimento, eu tenho certeza. Mesmo se ele estiver na estrada? Exatamente. Não vai parar de uma vez, não vai parar de uma vez, isso. Você pode programar para baixou de determinada velocidade. Chegue em segurança até o hotel tal, a partir desse momento, a gente está acompanhando a sua viagem. Entendeu? Tem um operador que acompanha a viagem dele. Aí ele chegou no hotel, desligou, ou algum motorista rende ele, troca de motorista em algum ponto. Então a gente faz isso semanalmente, cerca de 50, 60 casos. A gente tem certeza absoluta que a gente já salvou muitas vidas com o Drive Analytics. Você conseguiria quantificar financeiramente e em estatísticas e números os benefícios que o Drive Analytics já deu para esse cliente seu? Já proporcionou? Eu tenho certeza que milhões de reais aí em equipamentos que poderiam ter ficado parado, avarias, indenizações, casos legais, jurídico, que ele gastaria com os tipos de acidente que a gente já evitou. Né? Lauro, então, na verdade, quando você implanta o sistema num determinado cliente, você não só coloca o software, então, e coloca também esse chip, né? Essa placa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como que foi o desenvolvimento dela. Eu realmente fiquei curioso, porque desenvolvimento de hardware ali, isso, tem tecnologia na veia. Câmeras inteligentes que estão dentro do veículo, conectadas a ele, puxando essas informações e analisando a imagem ali. A nossa câmera, tudo que o motorista faz, se ele faz errado, ela avisa para ele. Então, você furou um sinal vermelho. E você trabalha, por exemplo, com lidar ou só com câmera convencional? Como a Tesla, por exemplo, só trabalha com câmera convencional. Eu precisava de um sensor que fosse barato o suficiente para ter aderência a esse mercado, tá? Se eu fosse botar um lidar hoje não é. E como é que você compra os componentes? Como é que você faz? Hoje eu trabalho com fornecedores na Inglaterra, Estados Unidos, China. Eu tenho, o projeto, eu peço todas as peças, monto aqui em Vitória. Aqui no Espírito Santo, em Vitória? Tem algumas coisas que eu faço em São Paulo. A case eu faço no Rio Grande do Sul. Trago para Vitória, monto aqui, instalo o meu software aqui. Hoje o nosso equipamento ele tem uma possibilidade de fazer update over the air, né? Então a gente atualiza ele em qualquer lugar do Brasil. E aí, posteriormente, a instalação. E aí, cada carro desse ele fica conectado. A partir do momento que está instalado, aquele carro está conectado, eu sei onde ele está, eu sei como ele está sendo conduzido, eu sei quem é o motorista, eu sei a nota do motorista. Sabe a temperatura do carro, velocidade, posição, etc. Tudo. Bacana. E a partir disso, eu crio um sistema de gestão de segurança viária e eficiência operacional para o meu cliente. Então, eu tenho clientes que já reduziram de 5% a 13% o consumo de diesel. Eu tenho clientes que já reduziram em 40% sinistro. É uma série de benefícios que a gente traz, né, que impactam diretamente no resultado dos clientes. E a linguagem de programação do Drive Analytics? Porque quando vocês começaram, na verdade, as redes neurais não estavam ainda disponíveis do jeito que estão agora, né? Como é que foi a evolução ao longo do tempo? Vocês estão com mais ou menos a mesma linguagem de programação desde o começo? É a mesma linguagem, mas os modelos neurais que a gente utiliza são diferentes, né? A gente foi evoluindo, né, e tudo mais. Lá no começo, a gente só usava visão computacional clássica. Não tinha modelo neural relevante para a gente utilizar. Aí isso foi surgindo e a gente foi colocando, né? Então, por exemplo, hoje o nosso sistema ele reconhece se o cara está falando ao celular. E ali sim eu preciso de uma rede neural um pouco mais sofisticada para detectar aquele celular, né? Então é um dos exemplos como que foi evoluindo essa questão, né, dentro do próprio sistema ali.
Não, muito bacana, Lauro. Acho que Obrigado. nós estamos chegando aqui no final da nossa entrevista aqui. Achei essa conversa bastante interessante, bastante emocionante, né? Conhecer a trajetória da Motora, conhecer os projetos que a Motora vem desenvolvendo, dá orgulho saber que é uma empresa aqui, capixaba, né? Nascida aqui a partir de uma startup que saiu ali da Universidade Federal do Espírito Santo, que está alçando voos aí até internacionais com concorrentes... Literalmente, né? Com concorrentes de peso, né? O concorrente dele é 15 bilhões mais caro que ele. Né? Então, meus parabéns aí. Obrigado. Né? Queria agradecer a disponibilidade de você vir aqui hoje compartilhar conosco toda essa experiência, né? Gostaria de fazer o convite para você que quando você tiver um novo produto, uma nova iniciativa aí, que você volte aqui para compartilhar conosco. A gente quer acompanhar a trajetória da Motora aí. E obrigado aqui por estar presente aqui. E para terminar, queria fazer uma última pergunta. Qual o conselho que você dá para você quando era mais novo? Ali você estava na faculdade, você veio para cá, mineiro, veio para cá no começo dos seus estudos. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo ou para um jovem na sua idade ali, estudando e vendo todos esses desafios aí com tanto problema que a gente enfrenta. Eu diria que o problema não é tecnologia. Tecnologia a gente resolve, a gente tem que aprender a lidar com pessoas. Acho que é o maior desafio de toda empresa hoje. É coordenar todas as pessoas com um objetivo em comum e buscar aquilo para construir algo maior. Acho que é o grande desafio. Então, quem quer empreender, né, vai lá e faça, mas tenha sempre na mente as pessoas que estão ao seu redor e quem está construindo isso junto com você. Acho que é o mais importante de tudo, assim. Sua pergunta foi em relação... Desculpa, me perdi. A dele. Não, na verdade, ele só agradeceu. Só agradeceu, agradeci. Ele que te perguntou aqui. Isso. Não, mas é isso. Eu acho que a gente tem que ver quem está ao nosso redor, quem são os parceiros, quem são os clientes, né? Para construir algo maior aí para a humanidade, né? Como o Alberto fala, né? A gente tem que fazer um negócio bacana. Caramba, e do jeito que está o mercado, assim, eu vejo vocês com um mercado de trabalho enorme, e tem muitos desafios, mas também muitas oportunidades pela frente, hein? Muito legal. Muito bacana. Muita coisa pra gente fazer. E é isso aí. áreas. Muito obrigado aí mais uma vez. Obrigado vocês pelo convite e vai ser um prazer voltar aí para falar mais vezes. Muito obrigado mesmo. Muito bacana. Ficamos aguardando aqui o seu retorno em breve, então, aí com mais novidades aí pra gente, hein? E aí, você que nos assistiu até o final aqui, se gostou desse bate-papo onde a gente discutiu inteligência artificial aplicada à direção segura, né, de trânsito na rodoviário, a veículos aéreos autônomos, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar o like, comentar e compartilhar o nosso conteúdo para que a gente possa alcançar mais gente, mais pessoas, né? Apoie a nossa iniciativa aí e não deixe de acompanhar a nossa próxima entrevista, que será também algo fora do normal. E incentive a iniciativa capixaba, hein? Que caramba, realmente tem muita gente nova, cheia de ideias aí, com muita coisa boa pela frente. É isso aí. Espero vocês, até a próxima.